Fala galera, tudo tranquilo com vocês? É o seguinte, hoje vai ser um vídeo num formato um pouco diferente, até porque eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns quadrinhos e de um núcleo específico da DC que pouca gente fala sobre, eu acho que mereciam sim mais valor, até pelo contexto histórico que carregam, que é a Stargirl e a Sociedade da Justiça. Então fiquem tranquilos que eu vou estar colocando algumas imagens de fundo também para ilustrar o que eu tô falando, porque é o seguinte, existem algumas mensagens aqui que vão ser importantes para muita gente, tanto para jovens quanto pessoas mais velhas, e a partir disso eu vou fazer também umas recomendações de quadrinhos como costumo fazer aqui no canal. Vou falar da história dos personagens e o que elas têm a dizer pra gente, a começar com uma recomendação que eu amo demais, que é o Universo DC Legados. Vocês podem ver que logo de cara a gente já tem a Sociedade da Justiça aqui na capa, que nada mais nada menos é o primeiro grupo de super-heróis de todos os tempos. Não só na DC, mas em todas as editoras, no mundo de super-heróis como um todo. E as histórias da Sociedade da Justiça foram publicadas lá nos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial, o qual os nossos heróis na época lutavam contra o Eixo e tudo mais. Acontece que, aos poucos, ao longo dos anos, eles foram ficando esquecidos, porque a molecada depois da Segunda Guerra, em plena Guerra Fria, acabou tendo afeição a outros personagens, como o Flash do Barry Allen, que foi aparecendo, o Hal Jordan, Lanterna Verde, e a Liga da Justiça, que eram os mais populares na época. A Liga da Justiça surgiu na Era de Prata nos anos 60. Só que lá atrás houve uma história, houve um legado a partir disso. E a minha primeira recomendação, o Universo DC Legados, é justamente essa história aqui, que conta a narrativa através de um jornalista que viveu na Segunda Guerra Mundial quando ele era criança. Aí vai contando toda a história dele quando criança, crescendo, se tornando adolescente, vendo os heróis serem substituídos, vendo esses heróis que lutaram contra o Eixo sendo esquecidos, e aqui nós podemos ver até o primeiro Flash, o Jay Garrick da Era de Ouro, o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott, a mãe da Canário Negro, que foi a primeira Canário Negro, a Dina Drake, o Senhor Destino, que o Elmo o torna imortal, e o Espectro, que é uma entidade viva, né? O espírito de vingança de Deus, essa história do Espectro. E não só esses personagens, mas outros também. Por exemplo, o Gavião Negro e a Mulher Gavião lutaram os dois juntos, lado a lado. E o motivo deles estarem vivos até hoje é porque eles sempre morrem e reencarnam como um casal. Eles morrem juntos, o amor deles faz eles morrerem juntos, através de uma maldição, e eles sempre reencarnam juntos. Então eles estiveram na Era de Ouro da DC lutando contra o Eixo na Guerra Mundial. O Jay Garrick, primeiro Flash, tá velho, mas ainda tem fôlego por causa da energia da força de aceleração. A mãe da Canário Negro, que lutou na Segunda Guerra, hoje já é uma senhorinha. E aí você tem o Alan Scott, que foi o primeiro Lanterna, e uma curiosidade, o Alan Scott, o poder da lanterna dele não é do anel do Lanterna Verde do Hal Jordan e de toda a tropa dos Lanternas Verdes. Vocês sabiam disso? A lanterna que o Alan Scott carrega é feita de magia. Não tem a ver com tecnologia alienígena, não tem nada a ver com batalhas espaciais. Todo esse conceito foi reformulado no Lanterna Verde Hal Jordan anos depois, nos anos 60. Mas nos anos 40, o Lanterna Verde da Era de Ouro era o Alan Scott, o qual era praticamente um mago com a sua lanterna. Ó, perceba pelo desenho que o moleque ele era vendedor de jornal, e o jornal que ele mais vendeu na vida, de acordo com ele mesmo, foi o da Sociedade da Justiça na época. Ele conta sobre como ele cresceu, sobre como ele foi se desenvolvendo como adolescente, adulto, a vida dele passou e a Sociedade da Justiça continuou agindo. E essa história muito fala sobre o valor dos heróis, ó ele senhor de idade já, velhinho, lembrando da época, ele conta, olha lá, olha que da hora, essa página dupla é incrível. Olha a fala do jornalista aqui, ó. Porém, talvez o maior feito da Sociedade da Justiça tenha sido como inspiraram uma geração inteira de homens e mulheres mascarados a segui-los. Gente, na imagem aqui nós estamos vendo os personagens mais velhos de super-heróis de todos os tempos, da Era de Ouro e tudo mais. Eu recomendo muito essa história. Aqui o Universo DC Legados é recomendadíssimo por valor histórico da DC, sabe? E também porque é uma história maravilhosa e uma carta de amor a qualquer fã da DC vendo historicamente a vida de uma pessoa normal no universo DC ao longo das décadas. E aí o tempo passou, e o mundo esqueceu da Sociedade da Justiça. Nós mesmos, os leitores, acabamos nos esquecendo. Até que em meados dos anos 2000, o Geoff Johns, que é o meu escritor de quadrinhos favorito, tem algumas ideias. E a primeira dessas ideias inclui, por exemplo, um dos primeiros trabalhos dele na DC, se não o primeiro, se eu não me engano, que é Stargirl, por Geoff Johns.
Essa personagem, a Stargirl, foi criada pelo Geoff Johns, e o motivo pelo qual ela foi criada também é bastante emocionante, porque a Stargirl, na verdade, ela foi baseada inteiramente na irmã falecida do Geoff Johns. O Geoff Johns, a irmã dele faleceu quando eles eram adolescentes, e ele acabou criando essa personagem baseada não só na aparência, mas na personalidade da irmã dele. E com isso, ele quis dar um sentido e um legado para ela. Então, o Geoff Johns criou essa personagem com o objetivo de legado de trazer de volta esses personagens antigos da DC. Porque, pra quem não sabe, a Stargirl é neta do Starman. E você deve estar se perguntando quem raios é Starman. Pois é um herói da Era de Ouro da DC tão antigo que pouquíssimas pessoas lembravam dele. E isso é dito em vários momentos, inclusive a Courtney justamente por isso acaba herdando o manto do avô dela falecido. Sim, o Starman faleceu, e essa aqui é a Courtney Whitmore, que é a Stargirl, e esse robozão é o Faixa. E muito da história dela se deve justamente por esse legado. E a partir desse arco aqui, o Geoff Johns apresenta ela, apresenta o padrasto dela com o robozão Faixa, e os dois vão juntos com uma missão. A missão é trazer os senhores e as senhoras idosos à ativa novamente na Sociedade da Justiça. O Geoff Johns colocou uma adolescente para simbolizar o legado do universo DC e da Era de Ouro dos heróis. Tanto que vocês estão vendo a Stargirl aqui na frente, certo? Porque ela é a catalisadora dos personagens se juntando novamente depois de tantas décadas sem Sociedade da Justiça. Tirando o Shazam que tá aqui, tá vendo? E o Senhor Incrível e a própria Stargirl, esses senhores que estão aqui, eles fazem parte do legado da DC. E é aqui que nós entramos em uma série completa que o Geoff Johns escreveu, que aqui no Brasil foi publicada por enquanto nesses 3 ônibus aqui, tá vendo? E é uma série completinha, com começo, meio e fim. A começar com o volume 1, que é o mais grosso de todos, e nós vamos ver e acompanhar a Courtney e a Stargirl juntando novamente, reunindo personagens antigos da DC, justamente para formar de novo a Sociedade da Justiça. E galera, isso aqui é bom demais, viu? Sério. E aqui vale ressaltar também que a Canário Negro participa da Sociedade da Justiça muito por causa da mãe dela. A mãe dela é uma senhorinha idosa e ela deve muito a algumas pessoas que estão aqui, incluindo o Pantera, que acabou ensinando artes marciais para Canário Negro e acabou ensinando ela muitas coisas no seu combate. Eu já falei pra vocês que o Pantera é como se fosse um tio pra Canário, né? Inclusive ele foi o padrinho de casamento dela quando ela casou com o Oliver Queen, o Arqueiro Verde. Como eu disse, é uma série com começo, meio e fim, o qual fala muito sobre o respeito às pessoas mais velhas, sobre legado, sobre seguir em frente mesmo acreditando que você tá velho demais para algumas coisas. E aqui você deve estar se perguntando o que o Shazam tá fazendo aqui, né? Pois é, essa é uma das sacadas geniais do Geoff Johns nessa série, porque ele mistura personagens jovens, porque o Shazam é o Billy Batson, é um moleque, uma criança, junto com a Courtney, que é a Stargirl, que também é uma adolescente. E aí você tem personagens mais jovens, como o Senhor Incrível, o próprio Billy Batson, Shazam, a Stargirl e inclusive esse moleque aqui. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Vocês estão vendo esse moleque aqui, esse aqui de boné? Antigamente, na Era de Ouro dos quadrinhos, existia um personagem que provavelmente você não conhece, que se chamava Johnny Trovoada. O Johnny Trovoada era um personagem da DC que fazia um sucessinho na época, e basicamente ele era um personagem que chamava um gênio pras batalhas, então tinha sempre um gênio junto com ele. Só que chegou um momento em que o Johnny Trovoada já estava idoso, e ele precisava de uma nova pessoa para controlar esse gênio para ele e colocar o nome de Johnny Trovoada de volta, até o momento em que ele conheceu o Jaquim. Olha inclusive essa arte aqui, eu acho essa arte muito legal, porque aqui atrás vocês estão vendo a Sociedade da Justiça clássica e aqui eles reformulados. E muita gente pode pensar, nossa, que grupo capenga, cheio de moleque, cheio de jovem e idoso. Então só tem gente velha e muito nova aqui, certo? Pois é. A partir disso, é lidado com muitos preconceitos que as pessoas têm em relação a pessoas mais velhas e também o quanto que pessoas mais novas podem aprender com os mais velhos, que é um valor que muito está sendo esquecido hoje em dia. Pessoal, as maiores culturas do mundo sempre respeitaram pessoas mais velhas. Nunca destrataram alguém que tem mais sabedoria que você, que tem mais experiência na vida que você. E a partir disso, como eu estava bem dizendo, o Jaquim acabou sendo escolhido pelo Johnny Trovoada. O da hora é que o Jaquim é um moleque cheio de gíria e pá, todo descoladinho. E o Johnny Trovoada é um senhor de idade. Mas ele gosta do Jaquim, sabia? E ele acaba escolhendo ele para ser o portador do gênio. E aí ele acaba se tornando um novo herói dentro da sociedade. Inclusive é bem engraçado como a Stargirl acaba tendo uma implicância muito grande com o Jaquim, eles ficam brigando o tempo todo, se desentendendo e tudo mais.
Outra coisa também a se dizer é que durante essa série, o Shazam, o Billy Batson, acaba tendo um namoro, um caso com a Stargirl, com a Courtney. Eu sei que você deve estar pensando que é meio estranho, porque, bom, Billy Batson acaba tendo um corpo de adulto, mas toda vez que eles se relacionam, o Billy Batson volta a ser moleque. Então, acho que nesse sentido tá de boa. Tudo isso que eu tô falando é desenvolvido nesses três ônibus que estão aqui compondo a série completa. Por isso que eu recomendo o quadrinho da Stargirl para conhecer a personagem, o Faixa, que é o robozão, e todo o conceito dela de estabelecer um legado a partir de pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Dessa forma, a Stargirl é a ponte entre duas gerações no universo DC. Inclusive é engraçado que a Stargirl é uma adolescente, mas ao invés dela falar gíria que nem jovem, ela fala às vezes que nem uma senhora. Muito porque ela convive muito com pessoas mais velhas, né? E essa série é simplesmente espetacular. Além dela ser muito divertida nesses três volumes, ela fala muito sobre a ideia de você envelhecer e o respeito que as novas gerações devem ter com os mais velhos através da experiência deles, porque eles também têm muito a nos ensinar. Eu sei que pessoas ruins também envelhecem, mas pessoas boas também. Elas também envelhecem. E é nosso dever, como sociedade, dar suporte e cuidar de pessoas mais velhas que muitas vezes não se sentem bem num mundo cada vez mais globalizado, num mundo cada vez mais modernizado, e acaba que muitos idosos acabam entrando em depressão, pensando que perderam toda a relevância e todo o propósito deles nesse mundo. Mas nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para você encontrar o seu lugar no mundo. Para isso não existe idade, e muito desse conceito nós vamos ver nas histórias da Sociedade da Justiça da fase escrita pelo Geoff Johns. Com personagens mais velhos, idosos que foram esquecidos pelas suas idades, mas que hoje convivem com pessoas mais jovens, os ensinando e sendo a ponte entre duas gerações. E a Stargirl cumprindo esse papel de ser essa ponte. É simplesmente perfeito, galera. Leem essa série, vão atrás desses três volumes e também no volume da Stargirl e também um bônus aqui que é o Universo DC Legados para você ter mais um valor histórico do Universo DC através dessa história que também é linda, diga-se de passagem, com a história de vida da família desse jornalista que viveu o começo da Era dos Heróis e também a substituição deles conforme os anos passaram. Mas aqui nós vamos encontrar os heróis mais velhos encontrando de novo um lugar no mundo. Simplesmente espetacular. Então é isso, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês sentem em relação a tudo isso que eu falei nessas histórias. Tá aqui algumas recomendações de quadrinhos que eu amo pra vocês e também do núcleo da Stargirl e da Sociedade da Justiça, que são personagens da DC que eu acho que deveriam ter mais destaque, até pelo conceito das suas próprias histórias. É isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.